5. Verifique entre os pontos A, B e C quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Para a gente verificar se um ponto pertence ou não à circunferência, nós temos que colocar ele na sua equação, pode ser a reduzida ou a geral. Se a gente coloca na equação reduzida, essa soma de x com y aqui, desses dois binômios, tem que resultar em 25, na hora que a gente substitui. E se a gente substitui na geral, toda a soma tem que resultar em 0. Então, nós vamos substituir do jeito que está aqui mesmo, tá? Começando pelo A. Então, no lugar do x eu coloco 0, no lugar do y eu coloco 3. Vai ficar 0 menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado. Isso aqui igual a 25. 0 menos 3 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. 3 mais 1 é 4. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, esse ponto pertence à circunferência. Vamos analisar agora o ponto B. No lugar do x eu coloco 7, no lugar do y eu coloco 2. 7 menos 3 ao quadrado, mais 2 mais 1 ao quadrado. 7 menos 3 é 4. 4 ao quadrado, 16. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Então, nós temos outro ponto que também pertence à circunferência. O último ponto, o C. No lugar do x vai ser menos 1, no lugar do y, 3. Então, menos 1 com menos 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, também 16. 16 mais 16 é 32. E nós temos diferente de 25. Por isso, ele não pertence. O centro de uma circunferência é o ponto médio do segmento AB, sendo A 2 e menos 5 e B menos 2 e menos 3. Se o raio dessa circunferência é raiz de 2, determine a sua equação. Então, a gente já tem aqui, o centro da circunferência, né? Só fazer o ponto médio entre esses pontos, tá? E colocar ela na forma da equação. Ponto médio entre A e B. Então, vamos primeiro calcular o x do centro. X do centro. Soma dos dois x. Então, 2 com menos 2, dividido por 2. 0 por 2, 0. O y agora do centro. Menos 5 com menos 3, dividido por 2. Menos 8 por 2, menos 4. Então, aqui, nós já temos o centro da circunferência, formado por 0 e menos 4. Equação: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. X menos 0, y menos com menos mais raiz de 2 ao quadrado. Aqui vai ficar só um x. Aqui, y mais 4.
E aqui, ó, vamos cortar, né? Essa aqui é a nossa equação reduzida. Vamos aqui transformar ela agora na geral, tá bom? Vai ficar x ao quadrado, esse binômio, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes y vezes 4, dá 8y, mais 4 ao quadrado, que é 16. Esse 2 que tá mais passou para cá, menos. Então, nós temos x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 8y, esses dois juntinhos aqui agora, mais 14 igual a zero. Essa é a equação geral. O ponto P, 3 e B, ele pertence à circunferência que tem centro no ponto 0 e 3 e raio 5. Qual que é o valor da coordenada B? Se a gente já sabe que esse ponto pertence à circunferência, é só a gente pegar e substituir na equação dela. Vou montar aqui a equação da circunferência. Sendo A e B o centro dela. X menos 0, x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar um menos 3, então, y menos 3. Raio ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Essa é a nossa equação. Vamos substituir o ponto P aqui agora. Substituindo P. 3 ao quadrado, mais B menos 3, igual a 25. Olha só, nós temos aqui uma equação, certo? Vamos começar mandando esse 3 ao quadrado, que é o 9, do outro lado. Ele tá mais, passou menos. Então, aqui vai ficar B menos 3 ao quadrado, igual a 25 menos... Opa, perdão. 9. Agora sim é 16. Tem duas maneiras de nós resolvermos isso. Uma, eu passo esse ao quadrado do outro lado como raiz e continuo. Outra, desenvolvo esse binômio e faço uma equação de segundo grau. A resolução usando Bhaskara. Como é mais fácil para mim, eu vou passar do outro lado raiz. Porém, quando eu passo isso do outro lado, lembrando que nós temos sempre dois valores para a raiz, tá? Então, na verdade, a gente tem mais ou menos 4. Vamos fazer esses dois cálculos. Primeiro com mais, tá bom? Então, com mais. Seria B menos 3 igual a 4. Esse aqui tá menos, passo do outro lado mais. 4 mais 3, então B seria 7. Porém, se o meu valor for negativo, seria B menos 3 igual a menos 4. Tá menos, passou mais. O B poderia ser também menos 1. E os dois valores estão corretos. Então, o ponto P poderia ser 3 e 7, ou também menos 3 e menos 1. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 1, e que passa pelo ponto A, 1 e 1. Então, vamos determinar essa equação. Primeira coisa, achando o raio. Se nós temos dois pontos, nós conseguimos achar o raio, porque a soma dos dois binômios, juntando um ponto genérico mais o nosso centro, é igual ao raio ao quadrado. Então, vai ficar, vamos colocar nossa fórmula aqui primeiro, para a gente nunca esquecer dela. E agora vamos substituindo, lembrando que o x e o y são o genérico.
A e B, sempre o centro. Então, o centro é esse aqui. 1 menos 2 ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o meu raio ao quadrado. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. Isso aqui, né, é 0. Então, 1 igual ao raio. Ou seja, nosso raio é 1. Achamos nosso raio, tá fácil. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Essa é a nossa equação reduzida. A geral é só resolver. Então, vai ser x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 2x mais 1, passou aqui, menos 1 igual a 0. Esses dois aqui, ó, cancelou. Os 2 ao quadrado primeiro, agora vem o 4x, depois o y. Esses dois cancelou, então ficou só o 4. E aqui nós temos nossa equação geral. Os pontos A, 4 e menos 2, e B, 2 e 0, são a extremidade do diâmetro de uma circunferência que tem o centro A e B e o raio R. Determine a equação dessa circunferência. Para a gente conseguir determinar essa equação, a gente precisa do centro e precisa do raio. Porém, se eu tenho as extremidades do meu diâmetro, é só fazer o ponto médio que eu encontro o centro da circunferência. E o raio, como que a gente faz? Bom, o raio nós podemos pegar e substituir aqui, né, na formulinha da equação reduzida, encontrar o raio, ou a gente pode pegar o centro que a gente já tem em um dos pontos, fazer a distância entre ele e encontrar o raio também, tá? Mas vamos começar encontrando o centro dela, que é o ponto médio. Então, vamos começar pelo x do centro. O x do centro vai ser 4 mais 2 dividido por 2. 6 por 2, 3. O y, menos 2 mais 0, dividido por 2. Menos 2 por 2, menos 1. Então, aqui, ó, já achamos o centro. O centro é formado por 3 e menos 1. Então, fazendo um desenho aqui da nossa circunferência, então, imaginem aqui, tá? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, e esse é o centro que nós acabamos de encontrar. Tá? A circunferência vai ser mais ou menos assim. Então, ponto A e B, achei aqui o centro. Como eu disse, para encontrar o raio, nós temos duas maneiras. Substituímos na fórmula ou fazemos a distância entre dois pontos. Para a gente relembrar um pouquinho, eu vou fazer a distância entre dois pontos, ok? Então, distância entre, vou pegar o A e o C. Vai ser 3 menos 4, mais menos 1 e menos 2. Três menos 4 é menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado. Opa, gente, perdão. Aqui é um mais, né? Ó. Menos 1 com menos 2. Menos com menos, mais. Ah. Menos 1 com mais 2, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1,
raiz de 2. Esse aqui é o nosso raio. Tenho todos os dados que eu preciso. Nossa equação. Vou determinar aqui nossa equação reduzida. X menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, mais, porque aqui é um negativo, igual raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, olha só o que acontece. Cortei, ó. Tá? Cortou, então, nós temos que isso aqui é 2. Qual é o centro e o raio da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 vezes x menos y mais 1? Primeira coisa a se fazer para a gente saber qual que é o centro e o raio é ter uma equação reduzida. Isso aqui é quase uma equação geral, né? Vamos transformar primeiramente ela numa equação geral. Vou fazer uma distributiva aqui, ó. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual 2 vezes x menos 2y mais 1. Passando todo mundo do outro lado, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Equação geral prontinha. Vamos agora achar o centro e o raio dessa circunferência. Lembram que o A e o B ele fica escondido aqui, ó? Então, aqui fica escondido o A e aqui fica escondido o B. Como que faz para a gente achar? Bom, quando a gente desenvolve o binômio, né? A gente sabe que fica menos 2xa. E como aqui nós temos um elemento com x, eu já sei por quem que eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, eu já sei que o meu A vale 1. Mesma coisa aqui. 2y dividido por menos 2, eu tenho que meu B vale menos 1. Já achei A e B. Lembra que eu fiz uma formulinha para vocês, tá? Essa formulinha era para encontrar o raio, né? Então, o raio ao quadrado é quem, na verdade, aqui? O raio ao quadrado, é o sinal oposto, né? Porque depois eu teria que passar do outro lado. Então, por isso eu vou colocar um menos. Do termo independente da equação geral, o termo independente, menos o valor do A ao quadrado, menos o B ao quadrado. Vamos achar nosso raio, então. O termo independente aqui é menos 1. O nosso A ao quadrado é 1. E o nosso B ao quadrado também é 1. Prestem atenção no sinal. Primeiro que todo número ao quadrado é positivo. E o menos que está aqui faz parte da nossa fórmula. Por isso que fica negativo. Aqui dá menos 3. Menos com menos dá mais. Então, nós temos que o nosso raio é raiz de 3. Pedi o centro. Aqui está o centro. E aqui está o raio. Verifique se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 2 igual a 0 representa uma circunferência. Em caso afirmativo, dê as coordenadas do centro e o raio dessa circunferência. Primeiro, vamos verificar se ela é uma circunferência, ok? Para isso, ela tem que ter um x ao quadrado e um y, ok? Já está aqui. E o raio tem que ser positivo. Então, vamos determinar. E já vamos determinar, se caso dê certo, as coordenadas do centro. Encontrando, então, primeiro A. 2x dividido por menos 2, então vai ficar 1. Menos 1. O B. 2y dividido por menos 2, menos 1 também. Agora, vamos para o raio. Mesma formulinha de anteriormente, ok? Ó,
o termo independente, menos 2, menos 1 e menos 1. Aqui vai dar menos 4, menos com menos dá mais, então aqui vai ficar raiz quadrada de 4, o nosso raio é 2. Se eu encontrei valores positivos, um centro para a circunferência, então, literalmente, ela é uma circunferência. Uma circunferência de centro no ponto Q, 2 e 0 passa pelo ponto de encontro das retas R e S, respectivamente. Qual é a equação dessa circunferência? Bom, para a gente saber a equação, preciso do centro e raio. Centro eu tenho, raio não. Então, para encontrar o raio, eu vou precisar desse ponto de encontro. Então, vamos começar achando essa intersecção das retas. Para isso, é só substituir uma reta na outra. Eu vou utilizar esse y que está negativo, vou passar ele do outro lado e já vai estar bom para fazer isso, ó. Então, só ele eu passo do outro lado. Vai ficar x menos 2 igual a y, né? Ele estava menos, passou mais. A outra equação essa aqui é a primeira, ok? A outra equação, a gente tem x mais y menos 6 igual a 0. E eu já sei o valor do y. O valor do y é x menos 2. Então, eu vou substituir. Troquei. No lugar de y, coloquei o valor dele. Agora, só resolver. Um x mais outro x é 2x. Menos 2 com menos 6 é menos 8. E ficou menos, eu passo do outro lado mais. O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E então, eu tenho que meu x é 4. Se meu x é 4 e o meu y é x menos 2, então, o meu y é 2. Ponto de encontro, tá? Então, vamos colocar lá um i de intersecção, tá? Intersecção vai ser 4 e 2. Vamos achar nosso raio? Raio ao quadrado é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Intersecção e centro, ok? Então, vai ser 4 menos 2 e depois 2 e menos 0. 4 menos 2 é 2, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 0, 2, 2 ao quadrado, 4. Nosso raio, então, raiz quadrada de 8.